Reza a lenda que uma das melhores atrizes dessa geração quase foi a Ellie do seriado de The Last of Us. Eu me refiro a Bella Kylie Spain, que inclusive pôde muito bem ser conferida no ano passado através do excelente Alien Romulus. Barros assistiu Alien Romulus? Não assisti. Sempre me deixa triste com esse tipo de resposta, mas no ano passado nós tivemos ótimos filmes, ok? O meu top 3 filmes de 2024 foi, em primeiro lugar, A Substância, em segundo lugar, Alien Romulus, justamente com a bonita estrelando, e em terceiro, chuta, Barros. Tão fácil. É o favorito de todo mundo. Não. Qual é o favorito, o filme que deu bilhão? Deadpool e Wolverino. Acertou. Mas olha, esse vídeo não é sobre isso, é sobre essa possibilidade incrível que infelizmente não veio à tona em The Last of Us. Será que é verdade essa história? Derruba essa porra dele! Olha o que esse cara chegou falando agora, cara! Mano, me tira do pau! Muito bem, eu continuo sendo Gig e estou aqui com Kyliezinha de Barros. Fala galera, beleza? Quem fala faz o L de Barros, tudo bem com vocês? Lisinha as perninhas ou tá deixando os pelos crescer? Puta, eu preciso raspar, tá feia a coisa. Raspar as pernas é um negócio de quem vai na academia mesmo, né, bicho? Eu não consigo concordar com esse tipo de postura. Mas veja, um recado especial pra você. Tu tem, quem um recado especial! Vocês sabem que nós aqui neste canal possuímos uma parceria incrível com o professor Thiago Spiked, correto? Então hoje eu quero te passar uma dica absurda, anota aí, ó, presta atenção. thiagospiked.kebook.com.br ou então comodesenhar.net. É óbvio que eu já deixei, eu não, né? O Barros que faz essa parte mais de logística, mas os dois links estão aqui no primeiro comentário fixado e é óbvio que eu vou te explicar do que é que eu tô falando. Nestes links absurdos do professor Thiago Spiked, você vai encontrar diversos cursos de desenho que ele ministra, como por exemplo, Fundamentos do Desenho, História em Quadrinhos, Pintura e o Profissão Desenhista, que ensina como trabalhar profissionalmente. O professor Thiago tem mais de 15 anos de experiência em aulas e já atendeu mais de 10 mil alunos. Neste ano de 2025, nós atualizamos as aulas do módulo Pintura Digital 2.0, além do plantão de dúvidas semanal com os alunos. Nós também reinauguramos a nossa comunidade para que os alunos possam interagir e trocar experiências. Então isso significa que se você ainda não é aluno e está chegando agora para estudar desenho com o professor Thiago incrível, você vai pegar certamente a melhor fase possível, porque isso aqui é um material, isso aqui é um produto que simplesmente não para de ser aprimorado, não para de evoluir, tá bom? Portanto, vou te lembrar mais uma vez que os links especiais estão aqui no primeiro comentário fixado. Barros fez essa parte de logística, Barros colocou ali, bonitinho. Burocracia, o link tá ali. Tudo colocadinho, tá te esperando. Estude desenho agora, da melhor forma possível, com o professor Thiago Spiked. Muito bem, agora que você já recebeu esse recado, nós voltamos aqui ao estúdio onde o Barros comentava a respeito da minha sobrancelha. A sua grande sobrancelha. O que tem minha sobrancelha? Não tem. A sua boca. Kylie Spain foi cogitada para a série The Last of Us? Ponto de interrogação. É uma pergunta no artigo do portal A Cidade On. E essa matéria está assinada por Murilo Pascali, com supervisão da redação. O que quer dizer isso? Significa que mais de uma pessoa atualizou o texto, porque é um texto muito elaborado, um texto muito bacana. Vamos ler esse texto. Mesmo que o lançamento da primeira temporada de The Last of Us tenha sido em 2023, os debates sobre a aparência de Bella Ramsey ainda persistem entre alguns fãs até hoje, deixando essa discussão ainda mais acirrada. Algumas comparações com a atriz Kylie Spain tomaram conta das redes sociais, com pessoas afirmando que a norte-americana é mais parecida fisicamente com a Ellie dos jogos do que a atual intérprete na série. E convenhamos, eu vou pedir pra Duda colocar 2, 3 fotos aqui da Kylie Spain, inclusive tem uma ótima foto na própria matéria. É algo muito fácil de fazer um comparativo. Se você colocar a Ellie do jogo do lado da Kylie, você vai ver que tudo bem, pode não ser assim tão igualzinho, mas as duas são bonitas e elas têm muito mais semelhança entre elas, né, do que se você jogar a Bella Ramsey aí no meio, que não parece com a Ellie, não parece com o Joel, não parece com o Marquito, né?
Mas será que Kylie Spenny foi mesmo cogitada para a série de The Last of Us? Embora rumores nas redes sociais digam que a atriz fez testes para o papel, não há uma confirmação oficial de que Kylie Spenny tenha feito audições para interpretar Ellie na série. E essa já é uma conversa que eu escuto faz tempo e inclusive talvez, né, uma fake news que eu mesmo já reproduzi, porque muita gente afirma que ela fez as tais audições e que ela teria sido reprovada, ela teria sido recusada justamente para prestigiar a Bella Ramsey, porque de acordo com o Neil Druckmann, quando ele viu a Bella Ramsey interpretando a Ellie, ele viu a própria personagem dos games. Acredite se quiser, tá bom? Na minha visão, existem motivos muito mais obscuros para que a escolha tenha sido feita dessa forma, mas você há de convir comigo, não dá para cravar também que a Kylie, ela fez o teste, aparentemente fonte oficial nenhuma confirma isso. Mesmo assim, porém, foi confirmado que mais de 100 atrizes fizeram testes para interpretar a protagonista em The Last of Us. Uma das atrizes que fez testes para viver Ellie foi Caitlin Dever, que mesmo que não tenha sido aprovada na época, foi escalada para interpretar a personagem Abby na segunda temporada. Então veja bem, mesmo que a Kylie Spenny não tenha feito a audição, não tenha participado dos testes e tal, beleza, isso é só uma fofoca de internet, vai. Eu duvido, tá? Na minha cabeça ela fez o teste e esse assunto ficou por isso mesmo e decidiram não divulgar. Mas mesmo se isso for mentira, a gente tem o fato irrefutável de que a Caitlin Dever, que hoje interpreta a Abby, que na minha visão também é outra péssima escalação, essa sim fez o teste pra fazer a Ellie, foi recusada em detrimento da coisa e em favorecimento da belíssima Ramsey. Outra questão importante é quem é a atriz de rosto de Ellie em The Last of Us. Durante a produção do jogo, a intérprete de Ellie foi a atriz norte-americana Ashley Johnson, que empresta sua voz e as suas capturas de movimento para a personagem. Já a aparência é inspirada no ator. Desculpa a risadinha, mas segue o texto. No ator Elliot Page, embora essa informação nunca tenha sido oficialmente confirmada pelos produtores do game. E aqui eu vou ter que fazer uma travessia, eu vou ter que fazer um adendo no conteúdo dessa matéria, porque assim, se voltarmos para 2013, que é a data de lançamento do primeiro The Last of Us, vou pedir pra Duda colocar uma imagem do jogo, qualquer imagem aí que apareça a Ellie, tá bom, Duda? Na época, o Elliot Page, posso chamar dessa forma, o Barros? Pode. Que inclusive é aquele menino... Mas se na época tu tem que seguir a atual ou a Então, época? é isso que eu vou tentar decidir agora, tá? Eu vou tentar fazer o meu melhor. Se eu errar, já peço perdão a todas as partes ofendidas. Mas o Elliot Page é aquele menino que fez várias plásticas pra ficar parecido com o Jair Bolsonaro. De tão fã que ele era do Jair, né? Do Bolsonaro, ele acabou fazendo inúmeras, dezenas de intervenções cirúrgicas pra tentar chegar no visual do nosso ex-presidente, mas você percebe que... Bom, esquece isso que eu tô falando. O que eu tava dizendo é o seguinte, lá em 2013, quem chamou a atenção pra essa coisa da semelhança facial entre a Ellie do jogo, mesmo antes do lançamento do jogo, tá? E o Elliot Page, que na época, como que se chamava? Esqueci o nome de mulher dele agora, Baus. Como era o nome? Ellen Page, né? Que fez Dune, inclusive grávida, fez uma série de filmes interessantes e divertidos da época. Foi ela que cismou que, na época era ela, tá? Que ela tinha uma certa semelhança com a Ellie do jogo, e o maior problema foi que na época ela já estava estrelando um outro jogo de videogame chamado Beyond Two Souls. Vou pedir pra Duda colocar a imagem desse jogo na época, porque esse sim é estrelado pela Ellen Page, e não tem o que fazer, tá? Sinto muito, agora liga lá pro desenvolvedor do jogo e manda mudar a protagonista pra um homem, não sei se isso vai dar certo, porque foi registrado na época, estrelado pela Ellen Page, tem a carinha dela e tá jogável até hoje. Porra, reclama com os desenvolvedores, eu não tenho nada a ver com isso. Mas você percebe que desde essa época a figura Page aí, né, seja Ellen ou seja Elliot, já era uma figura problemática. Tanto é que depois tiveram que dar uma mexidinha no rosto da Ellie do jogo pra não ficar tão parecido, ou supostamente parecido, com a Ellen Page. Mas do que a gente tava falando mesmo? Por que é que Bella Ramsey foi então escolhida para ser a Ellie em The Last of Us, assim como as outras atrizes cotadas para o
papel, Bella Ramsey passou pelo processo de audições e rapidamente recebeu o favoritismo dos criadores e produtores da série, Craig Mazin e Neil Druckmann. De acordo com o segundo, tinha que ser ele. O desempenho de Ramsey foi surpreendente. Veja o que ele disse na época, aspas para o frouxo: foi como ver Ellie ganhar vida em live action. Não parecia que eu estava assistindo uma atriz, declarou Druckmann. Provavelmente não parecia que ele estava assistindo uma atriz, parecia que ele estava assistindo um ator circense de origem humilde que cresceu muito no cenário da televisão brasileira através do programa do Ratinho. Além disso, um dos fatores considerados foi a química de Bella Ramsey com Pedrinho Pascal, que interpreta Joel, com quem contracena na série. Mesmo que os dois tenham trabalhado em Game of Thrones, seus personagens pertencem a núcleos e temporadas diferentes, o que fez com que os dois se conhecessem somente nas gravações de The Last of Us. Então a matéria encerra dessa forma e é basicamente isso. O que foi que nós aprendemos nesse vídeo aqui? Barros, um breve resumo de tudo que você ouviu, pode falar. O crime não compensa. Toda a história de que a Kylie Spenny poderia ter sido a Ellie na série do The Last of Us é boato de internet e não há confirmação oficial. Outro fato, Caitlin Dever, essa sim que interpreta a Abby hoje, muito mal escalada, porque a Abby tinha que ser uma mulher bombada para ter a fidelidade ao game, não foi o que aconteceu. A Caitlin fez o teste para Ellie e foi reprovada porque supostamente o Neil Druckmann se apaixonou pela Belinha Ramsey, ok? Um papo furado que eu não acredito de jeito nenhum. Na minha visão, a Bella Ramsey foi escolhida porque ela é feia. E a ideia hoje de certas obras ocidentais é emplacar novos padrões de beleza, o Barangaverso e esse tipo de palhaçada que você já conhece. Que mais que nós aprendemos? Ellen ou Elliot Page é uma pessoa problemática que já dá problema aí para toda a indústria há mais de 10 anos, seja enquanto homem, seja enquanto mulher. E a última coisa que nós aprendemos é que o Barros, de fato, não presta atenção em nenhum dos nossos vídeos. Clica na curtida, deixa um comentário com a sua opinião. É muito importante saber o que você acha dessa parada toda. E saiba que depois da Nerdolive de hoje, vai ter Nerdolive lá no canal da Liga Nerdola, aí sim sai o nosso Cena a Cena do episódio 2, tá bom? Desculpa de te enrolar um pouquinho aí com um vídeo um pouco mais curto, mas só pra gente manter o nosso padrão, 2 entregas por dia. Esse aqui um pouco mais ligeirinho, mais divertido. Daqui a pouco eu volto te falando tudo que eu achei a respeito do episódio 2 e já começo te antecipando que foi um bom episódio, tá bom? A gente já vai conversar sobre isso no segundo vídeo do dia, então enquanto isso... Estude inglês. Isso aí. Com o método BWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.